contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto do Baal e o nome dos Quemarins com os sacerdotes, provando aqui que Deus, ele é amor, mas também é justiça. Ou você pensa que Deus não traz destruição a uma terra? A Bíblia diz que quando o Senhor voltar, ele vai queimar essa terra todinha e vai trazer uma nova terra celeste para que seus habitantes, os habitantes que foram para os céus, ele venha morar. Os céus não é morada dos santos, mas os céus é morada do Senhor, dos seus anjos. Os habitantes que lá vão estar com a grande ceia do Senhor, ali eles vão cortejar o Senhor, mas brevemente o Senhor, que ele foi fazer morada, brevemente ele volta e vai descer uma nova cidade, ataviada como uma noiva, e o Senhor vai fazer isso. O Senhor diz assim, ó: estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Deus, ele ama os que ele ama, e os que de madrugada lhe buscam acharão a sua face. E pessoas que pensam que essa terra aqui vai ser para o resto de toda a vida, mas não é verdade. Haverá muitos tormentos para aqueles que ficarem na terra. A Bíblia fala em Apocalipse, em 22:15, fala sobre as obras da carne, fala sobre aqueles habitantes da terra que ainda pelejam contra o Senhor, que fazem mal a si mesmo, sendo inimigos de Deus. Inimigos de Deus, irmão, é verdade. Porque tem pessoas que dizem, não, eu sou bonzinho, eu faço tudo que é bom, eu dou esmola aos pobres, eu sou uma bênção. Mas só que a visão de Deus é outra sobre o homem. Não adianta você dar esmola aos pobres, não adianta você fazer tudo só isso, somente isso, mas o coração ainda está cheio de imundícies. Assim diz o Senhor esta noite, assim diz Deus esta noite. O homem, ele está contaminado por causa do pecado, e a terra também, seus moradores estão contaminando cada vez mais, e Deus tem se aborrecido. Em Romanos capítulo 6:6 diz assim, ó: sabemos isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo de pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O corpo do homem foi crucificado. Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, mas o homem foi livre do pecado. Só que o homem torna novamente a pecar e quebra a aliança com Deus. Tem alianças que são quebradas. Alianças de casamentos não era para ser quebrada, mas é quebrada. Alianças de sociedade, o homem faz uma sociedade com outra, essa aliança também é quebrada. Mas a aliança com Deus é inquebrável. Todavia o homem faz aliança com Deus e se afasta do caminho de Deus, pensando que quebrou a aliança. Pois saiba que nesta noite, o Deus, ele refaz a aliança. O Deus, ele refaz, ele restitui. Adão se afastou do Senhor, mas o Senhor restituiu a aliança. Só que o homem se afasta de Deus, cometendo o quê? O pecado. E o pecado mora no coração e na mente do homem. O homem precisa se livrar do pecado. Ele diz em Levítico 26:30: e destruirei vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, e a minha alma me enfadará de vós. Deus, ele se aborrece com o pecado do homem. Muitas pessoas que deixam de ir para a casa de Deus, muitas pessoas que deixam de buscar a Deus para cometer pecados. E não é que o outro é mais pecador, é que todos cometem pecado. Todos foram destituídos da glória do Senhor. Mas o Senhor vai e renova a aliança, o Senhor vai e renova o homem, transforma o homem. E como é que faz isso, pregador? Primeiramente, quando o homem se arrepende dos seus pecados, como diz lá em Atos 3:19, aí diz assim, ó: arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Deus pode cancelar pecados e pode salvar e libertar. Basta somente o homem se arrepender. Mas quem é que dá esse arrependimento? É Deus. Porque o homem, ele tem um coração mau. Não há um que faça o bem, a Bíblia diz, não há um que faça o bem que agrade a Deus, mas ele tem a misericórdia e graça. Porque você pode fazer um bem hoje, mas amanhã vem o mal, faz o mal. E aí ele diz, não há um que faça o bem completamente, senão se for o Senhor Jesus Cristo e Deus. O homem tem andado nos seus caminhos tortuosos, nas suas veredas, nas suas campinas, acreditando que está tudo bem. Se você morresse hoje, por exemplo, será que está tudo bem? Se você perecesse hoje, se hoje Jesus pedisse tua alma hoje, o que você tem para entregar a Ele? Se te pedisse tua alma hoje, o que você entregaria para Jesus?
Ou de que forma você entregaria? Alma cheia de pecado, alma cheia de problemas, como diz Gálatas 5,19. A Bíblia fala em Gálatas 5,19: não entrarão no céu os devassos, os mentirosos, os ladrões, os roubadores, os que se prostituem, os que bebem, os que amam o adultério, que cometem a mentira, não entrarão no reino dos céus. O reino dos céus, como diz Mateus 19, é como uma criança. Para entrar no reino dos céus é preciso estar limpo. Tem pessoas que dizem: não, o Deus é bom, Ele é maravilhoso, mas o Deus também, Ele é justiça. Sabe por que Ele é justiça? Porque Ele não pode ficar com a sua palavra. A sua palavra é libertadora, a sua palavra é santa e genuína, a sua palavra é dada, ensina, corta. A sua palavra é doce, doce como mel, mas também a ira de Deus é um fel. Imagina as 7 taças da ira de Deus, é um fel. Irmão, às vezes você anda disperso dizendo assim: se Deus quiser Ele me leva, não é verdade? Se Deus quiser Ele me leva. Mas e você, como é que tá para Deus te levar? Porque se Deus quiser Ele me leva, e se for para a escuridão? E aí? E se não levar? Você tem que ter fé. Primeiramente, Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam. Eu não vejo Deus, mas eu espero Deus. Eu não vejo Deus, mas eu sinto nas palavras que essas palavras trazem no meu âmago do meu coração, trazem dentro de mim refrigério. E eu sei que por algum motivo Deus existe. Irmão, eu sou ateu. Você já pensou você entrando numa sala e um monte de pitbull entra na sala também morto de fome, e quando ele agarra na coxa bem feroz e agarra bem profundo, sabe qual a primeira palavra que você vai chamar? É por Deus. Pois ele diz assim lá nas cartas de Jeremias: clama a mim e eu responder-te-ei, e grandes coisas te anunciarei. Clama a mim, clama ao Senhor, porque Ele te salva, Ele cura e liberta. Talvez você imagine que não há Deus, talvez você pense numa ignorância: não há Deus. Pois sabe que para fazer esse ônibus, para fazer essas coisas aqui, tem que ter um roteiro. Pois a Bíblia é um roteiro, é um manual de fé, de prática de fé do cristão. Só entrará nos céus cristão, só entrará nos céus aquele seguidor de Cristo, só entrará nos céus aquele que estiver limpo, aquele que estiver buscando o Senhor, só entrará no reino dos céus aquele que tiver fé, só entrará no reino dos céus se for como uma criança. Certo dia o Senhor indagou os discípulos: não estorbei de vir as minhas criancinhas, porque tem gente que impede de ver as crianças, porque das tais é o reino dos céus. O reino do céu é como uma criança. E como é uma criança, imagine, você tem uma criança, você dá uma palmadinha nela e ela vem te abraçar e te beijar na maior inocência do mundo. Assim é para ser o homem. O homem enche o coração de raiva e de furor, e tudo que aquilo que é derramado sobre ele, ele quer derramar 2 vezes sobre o próximo. O homem, ele não é réu confesso dos pecados. O homem, ele se esquiva dos pecados, ele faz, se lambuza, entra. Quando eu digo homem, também os me refiro a outro ser também. Sabe, irmãos, tem pessoas que andam, se lambuzam no pecado, mas depois tem as consequências. Porque tudo aquilo que o homem pratica, tudo aquilo que ele separar, também ele colherá. Se eu plantar, eu vou colher. Eu não posso plantar um limão e esperar uma uva se não for um pássaro que vai derramar semente. Mas isso é coisa casual. Estou falando de milagre, falando daquilo que você plantar, é aquilo que você vai colher. Se eu plantar coisas boas, vou colher coisas boas ou não? Aí você diz: mas irmão, tem gente que paga o bem com o mal. Mas aí veja com Deus, é o Deus quem dá, é o Deus quem tira, é Ele quem faz, é Ele quem derrama sobre a vida do homem as bênçãos. Não pense que você fazendo bem, mesmo que te pague o mal, mas Deus te retribui com o bem. E aquela pessoa que te paga o mal, Deus faz ela tropeçar lá na frente e pagar o mal que ela fez. Porque Deus é justo, irmão. Deus não se deixa escarnecer. A palavra dele é sim, sim, não, não. Ele diz assim em Levítico: e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre os cadáveres dos vossos deuses, e a minha alma se enquadrará de vós. Porque tem gente que confia em outros deuses. Tem gente que confia em Deus de madeira, em Deus de bronze, Deus de prata, Deus de plante, em Deus de gesso. Tem gente que confia nesses pequenos deuses. Mas eu confio no grandão, no Deus grandão da Galileia, aquele que Davi disse assim: eu vou em nome do Senhor e vou vencer esse gigante filisteu, esse circunciso. Sabe quem é circunciso? É aquele que não quer ouvir a palavra de Deus. Porque tem até gente que ouve a palavra de Deus, mas não guarda, e não pratica. E ouvir por ouvir não adianta, irmão. Você tem que botar em prática, procurar botar em prática todo dia. Porque não adianta o homem só ouvir e ir para casa: foi legal, foi bonito, foi bom. Mas você tem que guardar e praticar.
Aquele que anda na palavra do Senhor, ele anda sincero. Jó, veja Jó, era reto, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Mas irmão, mas aconteceu mal contra ele. Foi Deus que permitiu. Porque tudo que acontece na vida do homem é Deus que permite, irmão. Não a folha cai se Deus não permitir. Tudo que acontece, Deus sabe. Mas irmão, e por que acontece tanta desgraça no mundo? Você sabe por que acontece? Porque o homem é mau, ele pratica o mal. Deus não anda matando ninguém, não. É o homem que anda tirando a vida do próximo. É o homem que anda criando tropeço, cavando a cova do próximo. Deus não anda praticando mal. O homem constrói casas e barrancos, a casa desce, por exemplo, lá em Brumadinho. Infelizmente é desejo de morada, e aí faz uma casa em processo acelerado, sem pensamento, sem construção, sem entendimento, e a casa desaba. As engenharias falsas que tem por aí. O homem, ele quer morar no mais alto morro, e dali ele mesmo não se salva sozinho. O que adianta o homem subir no mais alto morro e achar que está no altíssimo, mas não se salva sozinho? Ninguém por si se salva sozinho. Ninguém por si, se não for a vontade de Deus, se não for buscando a Deus, achará a salvação. Há uns que pensam que salvação é você sair de dentro de uma água porque estava morrendo de afogado. Certo que é. Mas a salvação que eu falo é uma salvação espiritual. Aquela que você não pode se salvar sozinho se não for permissão de Deus. Porque tem gente que, não, mas eu sou bonzinho, eu faço tudo bem, eu faço só o bem, mas não é suficiente. Mas a Bíblia diz também que amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, teu próximo como a ti mesmo, cumprir os mandamentos e as leis. Isso é de bom grado, mas isso aí não quer dizer que você está salvo se não fizer o amor ao próximo. Só porque você dá um saco de alimento, só porque você deu um saco de semente, só porque você deu um saco de feijão, de arroz, uma cesta básica, entrou no supermercado, isso aí não salva o homem. Não é pelas obras, mas é pela fé. Salvação é pela fé. E como é que vai acrescentar a fé? É pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu não escuto a palavra de Deus, se eu rejeito a palavra de Deus, se eu não leio a palavra de Deus, como que eu vou entender as coisas que Deus tem preparado para mim? Como que eu vou entender? Naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, eu preguei, eu evangelizei, eu fiz em teu nome, expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres e proezas e maravilha. Ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, que eu nem vos conheço. Era melhor nem ter conhecido. Irmão, mas eu não vou servir Deus agora, porque se eu servir, eu vou voltar de novo pro mundo. Vou ficar entre Deus e o mundo. E que adianta você pensar desse jeito? Se você não está servindo, está do mesmo jeito. Se você não serve, você está na mesma condição daqueles que podem não herdar o reino dos céus quando o Senhor vir. Como é que você vai querer subir nos céus? Por exemplo, você deixaria alguém estranho entrar na tua casa? Não deixaria. Você nem gosta às vezes de falar com estranhos? Eu sei disso, bem disso. Lá em São Paulo você vê as pessoas, elas não costumam falar com os estranhos. Sabe o que é isso, irmão? Cuidados que a pessoa tem. Pois Deus também é cuidadoso e é zeloso. E Ele só vai deixar entrar no reino dos céus aquele que tem intimidade com Deus. Como é que está você com Deus? Como é que está você na sua casa com Deus? Como é que você anda com Deus? Não, irmão, eu sou de Deus. A Bíblia diz primeiramente quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E para quem não sou de Deus, não escuta a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para desfazer a obra do iníquo, do maligno, do diabo. Sabe, irmão, quando é que você faz raiva ao diabo? Quando você pega e estende sua mão e você recebe Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E como é que eu faço isso? Você não aprendeu nas escolas dominical? Romanos 10:9 diz assim, ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e creres que Jesus Cristo, Filho de Deus, ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vixe, com que a boca faz confissão, mas com o coração crê. Já pensou? Uma pessoa está lá no hospital, ela não fala, está mudo. Mas eu fosse pegar elas no hospital e dizer assim, você aceita Jesus? Ela diz, eu aceito. E pisca com o olho, pois pisca com o olho. Só o olho já vale, porque do coração e entendimento, Deus também recebe. Sabe, irmãos, tem gente na beira do poço e lá no hospital, no último fôlego, ele vai querer aceitar Jesus. Mas eu digo, e se não der tempo? E se não der tempo? Aí você diz assim, não, mas vai dar certo. Será que vai dar certo? Para aquele malfeitor da cruz deu certo. Mas será que vai dar certo para você? Porque tem gente que morre esbagaçado, que nem Edson Queiroz, por exemplo. Morreu esbagaçado. Será que deu tempo ele clamar ao Senhor? E se não der tempo ele clamar ao Senhor? E se não tiver alguém que faça uma oração pela tua vida? E se não der tempo? E se teu dinheiro não vai chamar ninguém? E se você estiver num local bem distante, um abismo, um local muito distante, como que você vai fazer se você não conhece? Aí é na hora que você tem que pensar, irmão. Na hora que está no leito, é que a pessoa vai pensar. E se não souber?
E se não chegar alguém para fazer esse ato de misericórdia, aí como é que você vai encontrar salvação? A salvação vem de Deus, somente Ele pode dar. Irmão, então a terra está toda contaminada, então está tudo perdido. Não, mas ainda há uma chance. Ainda há uma chance para você que tem desejo de buscar o Senhor. Não, irmão, eu vou para a igreja, eu vou todo domingo para a igreja, está tudo bem, está tudo certo. Mas não é muito assim, não, sabe? Você tem que criar um desejo de buscar o Senhor, de servir ao Senhor. Jesus disse que nós temos que ser perfeitos como Ele andou perfeito. Como é isso, irmão? Pela graça, porque eu mesmo, pecador, não posso dar perfeito se não for pela graça de Jesus. Ele tem que descer a graça sobre mim, Ele tem que me abençoar e abençoar a ti. Ele tem que otorgar para que você receba. E ninguém é digno do reino dos céus. Nenhum é digno. Mas se Ele morreu no cavalo, Ele não perguntou quem era digno, quem era indigno. Ele não perguntou. Ele simplesmente morreu. Mas o homem rejeita Ele até hoje. Quer ver? Eu quero perguntar quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Levanta a sua mão que eu quero fazer uma oração. Eu vejo 1, 2, 3. Já levantei até a minha. 4. Eu vejo 4, 5, 6. Eu vejo 6. 2, 4, 5, 6. Vamos supor que fosse só esses 7 e 8. Eu vejo 8. Eu não vejo mais ninguém lá atrás, pode ser que tenha levantado a mão. Se um ônibus tem 46 pessoas, eu vejo 9. Se um ônibus tem 46 pessoas sentadas, 44 sentadas, e 9 passageiros de pé, vamos dizer que todos dizem assim, eu sou de Deus. E por que esses 10, somente esses 10 levantaram suas mãos? Ah, irmão, não sou obrigado. Pois é, né? Talvez você já seja cristão, glória a Deus por isso. Mas então pregue a palavra para aquele que necessita. Leve o alimento sagrado para aquele que necessita. Saia da caverna, desembanhe a sua espada, que é a palavra de Deus. Vai fazer o ide para o Senhor. Porque naquele grande dia Ele vai te perguntar o que você multiplicou. Se você multiplicou os talentos para Ele, ou se multiplicou o pecado. Você tem que analisar. Em Coríntios diz, analise-se o homem a si mesmo. Quando ele diz assim, ó, pois coma deste pão e beba deste cálice. E aí, quando o homem... E quando o homem imaginar que tem Deus, ele pode estar andando distante de Deus e não sabe. Porque o inimigo corrompe até os pensamentos e a mente. E aí, como é que você me diz? Você está com Deus, né? Glória a Deus por isso. O Senhor te entrega os 10, te entregaria os 11, Senhor. No nome de Jesus, escreve o nome dele no livro da vida e apaga de toda a culpa. Cancela os pecados, Senhor, e abençoa, e cura, e salva, e liberta, e te mostra a tua face para aqueles que ainda não te conhecem. No nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, irmão. A voz dele é audível, ele vem. Irmão, que já ouviu, ouvi. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser acreditar, eu também não sou obrigado a fazer. Deus que vai fazer. Em nome de Jesus.